bom dia. Estamos dando início agora aqui à 13ª rodada de discussão sobre a segunda onda da Covid, né? E o tema central será a segunda onda da Covid, reflexos regionais na Bahia em 2021. Teremos relatos em nível de Brasil e mundial, também aqui além dos regionais. Estarão participando dessa rodada a doutora Ana Cláudia Nunes, fisioterapeuta, coordenadora das doenças transmitidas por vetores da CESAB. Doutora Zenaide Calazans, médica e coordenadora de análise e situação de saúde da CESAB. Doutor Antônio Bandeira, mestre em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em infectologia pela SBI, membro diretor atual da SBI, professor infectologista da UniFTC, médico infectologista na CESAB. E Dr. Pedro Henrique Dias, odontólogo de formação e sanitarista, ponto focal do CIEVES Nacional do Ministério da Saúde. Bom, vamos iniciar então ouvindo a doutora Ana Cláudia Nunes, que vai passar para a gente o cenário epidemiológico da Covid no estado da Bahia. Doutora, seja bem-vinda. A palavra é sua. Então, eu vou falar sobre o cenário epidemiológico da Covid-19 no estado da Bahia. Esses dados eles foram atualizados ontem, no dia 8 de junho de 2021, certo? Então, qual é o cenário hoje? A gente já ultrapassou 1 milhão de casos confirmados. Então, até ontem a gente teve 1.048.084 casos confirmados. Destes, 22.064 já evoluíram para óbito e já atingimos o marco de mais de 1 milhão também de casos recuperados. Então, até ontem, no dia 8 de junho, tivemos 1.012.358 casos recuperados. O que a gente leva em consideração, esses casos recuperados, é o seguinte: a partir da data do início de sintomas, a gente contabiliza de forma automática 14 dias da data do início de sintomas e a gente faz esse cálculo de recuperados, certo? Temos atualmente 13.662 casos ativos no estado. Como é calculado esses casos ativos? Então, a gente diminui o quantitativo de casos confirmados, menos o quantitativo de óbitos e menos o quantitativo de casos recuperados. Então, a gente lembra que em maio do ano passado, a gente conseguiu fazer linkar todos os sistemas oficiais do Ministério da Saúde, como o GAL, o CIVEP-Gripe e o ESUS. Então, a gente consegue fazer esse cálculo de forma automatizada com a parceria que a gente teve com o DMA junto com o PRODEB. Então, diariamente, a gente sobe os dados epidemiológicos no painel da transparência, no painel da saúde, e a gente consegue também disponibilizar a base de dados, tanto de casos confirmados quanto de óbitos no estado, certo? Então, eu trago para vocês o número de casos confirmados da Covid-19 por Núcleo Regional de Saúde na Bahia. Então, a gente observa que a região leste, ela tem 352.163 casos confirmados, seguido da região sul, com 146.828 casos, da centro-leste, com 142.362 casos confirmados, seguido da região sudoeste, com 111.873 casos confirmados. 65.188 casos no extremo sul, seguido da região oeste, com 57.019 casos, a região norte, com 56.296, centro-norte, 53.211, e, por fim, a região nordeste, com 49.118 casos confirmados. Em relação ao número de óbitos confirmados por regional de saúde, né? Então, a gente lembra que o estado da Bahia é composto por 417 municípios, dividido por 9 macro-regiões de saúde. Então, em relação aos óbitos confirmados pela Covid-19, a região leste também tem o maior quantitativo em números de óbitos, que está com 9.633, seguido da região sul, com 3.058 óbitos por Covid-19, a centro-leste está com 2.284, seguido da região sudoeste com 1.902, seguido do extremo sul com 1.229, a região norte com 1.207 óbitos por Covid-19, a região oeste com 995, seguido da região nordeste com 807 casos e a centro-norte com 728. Então, eu trago
em seguida, o número de casos confirmados por região de saúde, né? Então, a gente colocou por ordem alfabética, para ficar mais fácil, para que cada região consiga fazer sua identificação, e a gente destaca que Salvador, ele confirma o primeiro lugar em número de casos confirmados, com 256.771, a região de saúde, seguido de Feira de Santana, com 77.163, seguido da região de Itabuna, com 55.507 casos. A região de Vitória da Conquista está em quarto lugar, com 47.500 casos confirmados, seguido de Camaçari, com 43.683 casos confirmados. Eu trago em seguida os óbitos por região de saúde também. Então, a região de Salvador também concentra o maior quantitativo de óbitos por Covid-19, com 7.870 óbitos, seguidos da região de Feira de Santana, com 1.294 casos, seguido da região de Itabuna, com 1.151 casos, seguido da região de Vitória da Camaçari, no quarto lugar, desculpe, com 1.032 casos, e Vitória da Conquista em quinto lugar, com 1.151 casos. Então, o que é que a gente traz aqui para vocês? A gente percebe-se que após cada data comemorativa, seja carnaval, feriado de Corpus Christi, a Páscoa, a gente percebe um número de incremento alto de casos confirmados na Covid-19 em todo o estado, né? Então, eu trago aqui para vocês, desde o início de janeiro desse ano de 2021 até junho, até a data de ontem, com os dados marcantes, como o início da vacinação da Coronavac, como o início da vacinação da Oxford. Então, a gente vê em junho, logo depois do carnaval, ou em fevereiro, logo após o carnaval, que foi publicado o decreto, um DOC de recolher, na tentativa de diminuir também os casos ativos, e a gente percebe-se que, logo em seguida, a gente teve o maior número de incrementos em fevereiro, logo após o carnaval, seguido de maio, logo em seguida do feriado do Dia das Mães, e agora em junho também a gente teve um aumento do número de casos novos no estado, em função do último feriado do Corpus Christi. Então, a gente sabe que logo depois do feriado, então, as unidades notificadoras, no sábado, domingo e feriado, elas ficam fechadas. Então, na segunda-feira, elas começam a fazer essas notificações, e na terça, quarta-feira, a gente consegue observar o comportamento do final de semana ou do feriado no número de casos novos e no número de aumento do incremento de casos ativos também no estado, né? Então, eu trago para vocês aqui a questão dos casos ativos. A região leste, ela fica em primeiro lugar, então, sempre por conta da questão da capital. A centro-leste, que tem 2.054 casos, seguidos da região sudoeste, com 1.887 casos, lembrando que o total de casos ativos até a data de ontem é de 13.662 casos. Então, a gente faz o monitoramento também da questão do LPI, que é local de provável infecção em outros municípios e em outros estados também, certo? A situação dos leitos COVID-19. Então, a gente observa que tem crescido a taxa de ocupação desses leitos de forma geral, tanto UTI quanto enfermaria. Então, a gente começou no mês de março com abaixo de 75%, está tendo essa flutuação de 75%, 76%, chegou até 77% da ocupação de leitos gerais. Lembrando que a gente tem feito a abertura de todos os leitos, então não é por conta do fechamento de unidade hospitalar que tem aumentado, é questão mesmo que a população está adoecendo. Então, a gente tem que chamar atenção à questão da aglomeração, a questão do uso de máscara, para tentar reduzir essa questão dos leitos na unidade Bahia, certo? Então, a gente percebe que a região do extremo sul tem 85% dos leitos ocupados, de forma geral, contabilizando tanto UTI quanto enfermaria, seguida da região centro-oeste, em segundo lugar, com 83%. A região sudoeste, ela fica em terceiro lugar, com 77%. Em quarto lugar, a região leste, com 77%. E a região nordeste e oeste, elas ocupam a mesma posição, em quinto lugar, com 76% de ocupação. Por fim, eu trago a questão dos leitos UTI no estado da Bahia. Então, ele já está com 84% da taxa de ocupação. Isso é preocupante. Então, a gente está com a região nordeste com 100% dos leitos de UTI ocupados.
seguida da região sudoeste, com 95%, o extremo sul, com 93%, junto com a região oeste, e a região centro-leste, com 86%. Então, a gente tem que tentar reduzir esses números para tentar evitar que a gente tenha esse aumento do número de óbitos, que está bem importante, está causando um grande impacto no estado da Bahia. A Zena vem falando sobre a questão da mortalidade no estado. Vou interromper aqui, Zena, para poder você falar. Muito obrigado, doutora Sou eu? Cláudia. Vamos passar, então, a fala para a doutora Zenaide Calazans, que vai falar sobre o impacto da Covid na mortalidade. Bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada pelo convite. E realmente, como Ana conversou, a gente ficou meio que sem ter tempo, né, de articular. E aí, como eu já venho trabalhando um pouco mais na questão da mortalidade, e aí vinha observando essa mudança, né, no padrão, inclusive dentro do panorama que a gente considera da transição demográfica, né, que foi se instalando e ao longo de décadas, inclusive, né, principalmente pela queda da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, que é ela quem quase define esse perfil da transição demográfica. E de 2019, né, a gente vê essa inflexão gigantesca, que chegou agora em 2020. Então, achei que fosse bem importante a gente olhar um pouco mais, né, esse panorama, essa situação, como é que está agora. Tem até um gráfico antes disso, porque a transição demográfica ela é definida pela estrutura da mortalidade, especialmente mortalidade, que é realmente dados mais confiáveis para segmento de ver os perfis de mortalidade. Então, a estrutura da mortalidade no Brasil, né, no mundo e no Brasil, começaram a mudar, principalmente no Brasil e na Bahia, a partir da década de 70, e 80 é que a gente vê esse número que a gente tem aqui, 13,6 da DIP, ela se igualou, né, não está aí, mas se igualou com as doenças crônicas, especialmente as doenças do aparelho circulatório, que é quem hoje predomina, né, são as grandes causas de mortalidade, seguido, pode passar até o outro, Letícia. A gente ainda tem um grande número de doenças por causas não definidas, mas que vem decrescendo. E a partir de 80, essa estrutura foi modificando, mas muito fundamentada na questão das doenças infecciosas e parasitárias. E hoje, né, em 2019, a gente chegou no estado com 4,2% de doenças das DIPs. Ela ficava numa colocação em 8º lugar, tanto que para a estrutura como um todo ficava até ruim da gente mostrar, mas como ela é o definidor, né, dessa transição, sempre a gente está colocando. E em 2020, quando a gente começou a olhar, observar essa mudança, em 2020 ela voltou a se comparar, né, se equiparar a 1980, ficando novamente com 13,5%, bem próximo quase já das DACs, das doenças do aparelho circulatório. E em 2021, né, que a grande segunda onda, os grandes números de mortalidade, os maiores números de mortalidade em relação até 2021, esses meses, deu um salto no estado para 26,7%. Então, já superou, mesmo sendo preliminar e como é proporcional, né, vale a pena conferir, ela já superou e muito as DAC. As DAC estão 17,4% em 2021, enquanto em 2020, tem outro gráfico, em 2020 ela estava 21,9%. Ou seja, né, realmente voltamos um pouco no tempo com a questão do perfil aqui.
Eu não coloquei aqui 2020, 2021, mas ela já superou muito a questão da mortalidade por doenças respiratórias. Chama da atenção o seguinte, esses dados de mortalidade, e pensando realmente em fazer esse comparativo e esse acompanhamento da estrutura de mortalidade, eles foram tirados pelo Sistema de Informação de Mortalidade, o Sistema Oficial, e os dados de Covid que compõem as doenças infecciosas e parasitárias também foram tiradas pelos dados do SIM. Elas ficam um pouco abaixo, né, do Sistema Oficial de Mortalidade, que é divulgado diariamente, porque leva um pouco mais de tempo para entrar no sistema, mas, mesmo assim, tem portarias definindo, né, o registro muito, muito rápido no Sistema de Informação de Mortalidade, em torno de 48 horas. É tanto que a gente discutindo essa discreta queda em 2021, não é nem queda, mas é o balanceamento, né, das proporções. De 2021 é muito pela rapidez que o Covid, né, entra no sistema de mortalidade. Mesmo assim, ele é menor do que do sistema que é o GT-Covid, que era o CIEBS, né? Precisou ser feito desse jeito justamente porque, se colocasse os dados do CIEBS, superaria as doenças infecciosas e parasitárias. Aí tirou do mesmo sistema, que é o B34.2, e assim a fonte fica a mesma e pode ser realmente avaliada sem nenhum problema. O que eu observei também, entre 2019, 2020 e 2021, eu comparei os dados de DIP, DAC e o total, para ver essas proporções distribuídas nas regionais, e realmente, em 2019, todas as regionais estavam, no mínimo, lá no 7º lugar, as DIPs, e 2020 começaram a se elevar, né, ficando mais ou menos entre um pouco abaixo de 3 das DACs, mas aumentaram muito. E em 2021, né, realmente todas tiveram um crescimento impressionante, né? Tanto em relação, e principalmente assim, a DIP, quando comparei, fiz a proporção entre DIP, a participação da Covid, né, no grupo das DIPs, todas, né, em geral, tem até 90% do grupo das doenças infecciosas e parasitárias é composta pela Covid. Quando eu olhei nos municípios a gente tem em torno de mais de 20 municípios, parece que 22 municípios, que 100% das doenças infecciosas e parasitárias são DIP. Ou seja, nenhum outro caso, tem muitos casos de doença infecciosa e parasitária, pelo menos não foi registrado, pode ser justamente o que eu falei, a precocidade ou a agilidade que estão entrando nos sistemas, isso pode mudar, mas, em princípio, a DIP está representando o grande peso que tem das doenças infecciosas e parasitárias. Em termos regionais, o crescimento entre 2020 e 2021 variou, né? A Centro-Norte foi quem teve a maior elevação da Covid em relação às DIPs, e a menor foi a região Sul. Salvador é um caso, né, diferenciado no sentido que é a capital, né, um grande centro populacional, um grande centro de serviços de saúde. A gente sabe que pode estar, não precisa mais de estudos, claro, a gente pode fazer isso, mas ele foi representando quase
40,5%, né, das DIPs. Então, foi quem mais elevou, teve a maior elevação das doenças infecciosas e parasitárias e, consequentemente, da Covid. Né? A distribuição entre os municípios, quando a gente, desde o final de 2020, todos os municípios, os 417 municípios, já têm registro de óbitos. O menor não tem, só 4 municípios que têm, pelo Sistema de Informação de Mortalidade, né? Pelo CIEVES e pelo o GT Covid, pode ser que tenha isso muito maior. Mas só 4 municípios que têm um óbito, o resto é sempre bem mais elevado. A região leste, né? Salvador e Camaçari, depois a região centro-leste, são as que têm maior concentração de óbitos. Né? Isso eu acho que eu fiz uma distribuição aqui de casos por mês, a menina Ana Cláudia até já mostrou, e realmente é uma inflexão muito grande em 2021, com relação a 2020, que já não foi pequena, né? Então, essa estrutura de mortalidade, claro que a gente considera sendo uma pandemia, uma doença infecciosa, que tem um tratamento, né, eficaz no caso da vacina e com os cuidados para proteção mais individual e também coletiva, pode levar ainda algum tempo, mas ela vai ter essa inflexão. A gente considera que talvez, considera não, isso pelos históricos das epidemias não ficam para sempre. Pode ficar uma doença endêmica, mas com poucos casos, e que talvez essa curva de doenças infecciosas, que define muito a transição demográfica, ela vai voltar, né, a decrescer. A teoria da transição demográfica, inicialmente, a gente, né, ela considerava, né, quando os teóricos estudaram e viram essas mudanças na estrutura da mortalidade, crescimento das doenças crônicas, envelhecimento da população, né, tudo isso facilitando que as pessoas tivessem tempo para ter essas doenças crônicas que aumentaram e as condições de vida melhorando, as condições de saneamento, todos os fatores que fazem com que as doenças infecciosas parasitárias, né, aconteçam e foram diminuindo. Eles chegaram, inclusive, a pensar num cenário sem doenças infecciosas. Mas a gente viu que tem uma polarização, especialmente nos países em desenvolvimento, no Brasil em especial, embora ela já participe realmente na sua composição percentual já bem mais baixa. Vamos esperar que, em pouco tempo, isso volte a se reverter. Né? Eu acho que isso seria um cenário que eu trouxe. Talvez, né, se alguém quiser mais algum esclarecimento, a gente pode colocar. Tá? Ok? Ok. Muito obrigado, doutora Zenaide. Vamos passar, então, a palavra ao doutor Antônio Bandeira, que vai nos falar sobre as variantes da Covid e o perfil dos doentes da segunda e da primeira onda. Doutor Antônio, a palavra é sua. Então, ok. Então, vamos lá. Então, o que é importante a gente observar aqui é que nós tivemos uma onda, né? Uma primeira onda que foi muito importante, muito significativa, e que teve um pico por volta de julho de 2020, ok? E tivemos um decréscimo nas taxas de incidência e que chegaram a um valor menor em outubro para depois, a partir de novembro, crescerem de novo. E a gente tem uma segunda onda agora nesse primeiro trimestre do ano de 2021, tá certo? O que é que pode estar explicando isso? A gente vê, quando a gente pega os resultados do LACEN em relação à solicitação de exames, desde a primeira semana epidemiológica de 2021, que está aqui, até a semana 22, que está aqui, e quando a gente compara exatamente o número total de pedidos
de exames para Covid-19 e os resultados positivos desses SWABs, que está aqui embaixo, também acompanham a mesma semana, a semana epidemiológica número 1 até a semana epidemiológica número 22, o que é que chama a atenção? Obviamente, assim, um crescimento no número de pedidos, né? Então, a gente sai de em torno de 22 a 26 mil para 32 mil pedidos quando a gente chega no pico da segunda onda aqui em fevereiro, mas ainda se mantendo alto nessa faixa de 32 mil e agora, inclusive, crescendo mais nessas últimas semanas. E uma positividade no número de exames que saiu de 46%, atingiu um nível de máximo de 55,21%, ou seja, do total de exames solicitados, 55% eram positivos aqui em fevereiro, e que isso aqui vai caindo e tem caído, atingindo mais recentemente a faixa de 43%, tá certo? A gente sabe que tem outros vírus que estão circulando também, em menor intensidade, mas estão, como os enterovírus, como os rinovírus, por conta da vigilância de outros vírus do próprio LACEN. Então, quando a gente tenta entender um pouco essa segunda onda, não é? E que claramente ela se manifesta com não só o aumento do número de casos, mas a gente percebe que também isso é consistente, não é? Por que isso é importante a gente ter esse parâmetro laboratorial? Porque isso mostra que exatamente um número maior de pessoas que estão realmente chegando às unidades tem exames positivos para a Covid-19, o que bate com aquele aumento, né? A gente poderia justificar, às vezes, um aumento na incidência por várias razões, por diminuição do atraso de notificação, por a agilização do processo por alguma razão, mas não, isso aqui é consistente com o número real e incremental de casos. Quando a gente olha a distribuição do que vinha sendo o nosso perfil da Covid-19 aqui desde fevereiro, né, de 2020, aqui quando a gente tem os primeiros casos em março de 2020, né, até hoje, o que a gente observa? De março de 2020 até agosto, setembro de 2020, a gente tem aqui o perfil nosso, era o perfil da cepa, vamos chamar assim, tradicional, que foi a cepa originária de Wuhan, que é a B1128, que está aqui em amarelo, tá certo? E a gente tem outras cepas que também são próximas, como a B1133. Então, essas cepas originais são as que estão por detrás de todo o processo da primeira onda, tá certo? E que, a partir de novembro, como a gente observou bem nas taxas de incidência, com incremento no número de casos para a segunda onda, a gente já começa a ter, pela primeira vez, aqui em novembro de 2020, a presença da primeira variante de atenção, que é do Reino Unido, que está aqui em laranja. Então, a gente observa que ela começa a aparecer. E, à medida que ela vai aparecendo, ela aparece a P2, tá certo? Que é uma variante do Rio de Janeiro, e a partir de janeiro, então, a gente tem a entrada mais pesada da P1. Então, em janeiro de 2021, e agora fevereiro, março, e a gente vai ver na sequência aqui que a P1 praticamente passa, a partir daí, a dominar completamente a composição proporcional das variantes e das cepas de Covid-19 aqui no estado da Bahia. Então, a gente tem um aumento muito significativo e a gente vai vendo que a P1 ela vai, aos poucos, espremendo as outras variantes. A gente tem aqui sobrando a variante a P2, a P1, tá certo? E muito pouco vai se sobrando, ainda em março a gente tem um pouquinho somente da variante original. Numa análise recente, agora do LACEN, que eu recebi recentemente com 28 sequenciamentos de SARS-CoV-2, era impressionante como a gente tem um alastramento tão grande e um domínio praticamente único da P1 no nosso estado. Dos 28 sequenciamentos recentes, 25 eram P1, 2 eram aquela variante do Reino Unido e uma era uma variante da P1, a chamada P1.2, tá certo? Isso tem feito que a gente investigue os casos graves e óbitos, exatamente buscando ver o quanto, desde o início do ano, essas variantes estão por detrás desses casos graves. A gente está, nesse momento, tendo agora um viés muito grande por conta dessa disseminação da P1 por inúmeras regiões, por praticamente todo o estado da Bahia, tá certo? A gente teve a P1 agora em passageiros de um navio com pessoas de vários estados,
Rio de Janeiro, Pará e Ceará, como eu vou mostrar agora, ou seja, mostrando que também em vários outros estados do Brasil tem acontecido a mesma situação, e o aparecimento, agora recente, de uma variante da P1, a chamada P1.2. Então, esses aqui são dados bem recentes, né? Quer dizer, eles incluem dados aqui de março, abril até agora recente, mostrando, por exemplo, em regiões como a cidade como Itiriçu, não é? Em pacientes que foram a óbito, já em março desse ano, todos tinham a P1. Aquilo que eu mostrei do navio, né? A gente teve agora, em abril de 2021, um navio que aportou, o navio Forte São Luís, tinha pacientes com Covid-19 de vários estados do Brasil, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém, né? Todos P1. Né? O que é bem diferente do que a gente chegou a ver, como foi no ano passado, né? Que a gente ainda tinha a variante original, e até esse ano, em algumas situações, como aqui em Nazaré, em pacientes que têm a original. Mas a tendência toda é a gente ter a do Reino Unido, não é? Em diferentes municípios aqui do estado da Bahia, Cândido Salles, Ribeira do Lago, Lauro de Freitas, com P1, Jacobina, Valença, Quixabeira, Itamaraju. Então, está bastante disseminada pelos municípios aqui do estado da Bahia. E, obviamente, mais recentemente, agora de maio, a gente tem também a P1, não é? Feira de Santana, Conceição do Almeida, Teixeira de Freitas, ali no sul da Bahia, e assim como, mais recentemente, uma variante da P1, a P1.2, em Piatã, que foi agora identificada pela primeira vez aqui em maio desse ano, tá certo? Então, o que é que a gente tem tido de observações na segunda onda da Covid? Então, a primeira é que pacientes têm sido internados e têm feito diversos pacientes uma evolução acelerada que tem chamado a atenção dos colegas que têm trabalhado em unidades de terapia intensiva, evoluções rápidas, com extensos acometimentos pulmonares. A outra questão é disfunção renal ocorrendo com relativa frequência em pacientes com Covid-19. E aqui é muito importante a gente ter isso claro, são pacientes que muitas vezes não têm nenhum fator de risco para uma nefropatia, pacientes que acabam de se internar, mas começam a fazer acometimentos pulmonares grandes. Esses pacientes não fazem disfunção renal precocemente, não relacionada a choque, não relacionada ao uso de medicações nefrotóxicas, apontando muito, exatamente, uma estreita relação com a própria doença, tá certo? A gente sabe que o rim é um local onde você tem uma quantidade muito grande desses receptores de ECA1 e de ECA2, que são os receptores de ECA2 é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, que o vírus é onde o vírus ele se ancora para penetrar na célula. A outra questão é grande parte de pacientes chegando aos hospitais em uso do kit precoce. Então, isso ainda tem chamado a atenção, a maior parte dos colegas referindo exatamente isso, que apesar de que kit precoce cada vez mais não tem sido mostrado do ponto de vista de trabalhos mais robustos, como medicações que previnem evolução para Covid grave, mas inúmeros pacientes chegam utilizando a azitromicina e a ivermectina. A outra questão, agora, importante na segunda onda é pacientes jovens, sem comorbidades, ou alguns que têm uma comorbidade, mas por exemplo, uma hipertensão leve, internados e com formas graves, tá certo? E também inúmeros pacientes vacinados, e aqui a gente tem pelo menos chamado a atenção mais com a Coronavac, isso pode ser um efeito da própria vacina mesmo, que a eficácia dela a gente sabe que é em torno de 50%, e também pelo tempo de vacinação, porque muitos desses pacientes foram vacinados, né, no início do ano, apresentando quadro de Covid e, em alguns, uma evolução mais grave. Tá? Em alguns, não, obviamente, em todos, mas a gente tem alguns pacientes vacinados que evoluíram também de forma grave. Então, a gente precisa, nesse momento, então, tentar relacionar essas duas situações. A gente viu um aumento muito grande das taxas de incidência a partir de novembro e, associado a isso, um domínio muito grande da P1, né, que praticamente ela se torna dominante, especialmente a partir de janeiro e em diante, e isso se associando a um incremento gigantesco nas taxas de casos novos. Então,
esse aumento da transmissibilidade da variante P1 que a gente vê in vitro, né, medida in vitro, possivelmente associado ao aumento da incidência. Mas isso aí precisa de maiores investigações para que a gente possa transferir esse aumento da potencial da transmissibilidade da variante P1 com aquele aumento que ela tem in vitro de maior facilidade, maior intensidade de ligação com o receptor ECA2. E também questionado aí um aumento dessa patogenicidade da variante P1. Será que a gente está diante também de uma variante que é mais patogênica, que consegue causar doença em pessoas com menos idade, pessoas mais jovens e alguns sem comorbidade? A gente sabe que a P1, os dados de vacina indicam que ela é captada pela produção de anticorpos pelas vacinas, né? Isso a gente, pelo menos até o momento, não tem dúvida em relação a isso, mas a questão do aumento da patogenicidade. Então, concluindo, a gente tem um nítido incremento na incidência da Covid-19, né, nesse ano de 2021, nessa segunda onda, em paralelo com a rápida disseminação da variante P1, o perfil de pacientes graves mostrando aumento no número de pessoas mais jovens e com menos comorbidades, e uma necessidade de maiores investigações, né, clínicas para essa potencial maior transmissibilidade e patogenicidade da variante P1, certo? Isso é fundamental para a gente. E aqui eu gostaria de agradecer e encerro a apresentação. Muito obrigado, doutor Antônio Bandeira. Vamos passar, então, agora a fala para o doutor Pedro Henrique Dias, né, do Ministério da Saúde. Ele vai falar sobre o panorama mundial da Covid e falar um pouco também sobre o CIEVS nacional. Só um minutinho, deixa eu tentar. Vocês estão visualizando? Sim, sim. Pronto, então, bom dia a todos. Em nome da Janaína, que é a coordenadora da CEGENSP, a gente agradece o convite de todos. Em nome do Edgar, e a gente agradece a parceria de sempre. E é um prazer também rever o Dr. Bandeira, Ana Cláudia, e os demais colegas aí da DIVEP, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas atribuições, o que seria o CIEVS, trazendo nessa perspectiva geral, né? O CIEVS, na verdade, para entender do CIEVS, a gente tem que entender um pouquinho o que seria uma emergência em saúde pública, e são situações que exigem a adoção de medidas imediatas de prevenção, controle e contenção de risco, danos ou agravos à saúde pública, situações epidemiológicas, desastres e desassistência à população. Sendo que dentro das epidemias, são aquelas que apresentam um risco de disseminação nacional, que seja produzido pelos agentes infecciosos inesperados, representante de reintrodução de doença que já foi erradicada, apresenta gravidade elevada e extrapola aquela capacidade de resposta e direção estadual do próprio SUS. Dentro dos desastres, são aquelas situações de emergência, com decretado estado de calamidade pública, reconhecido pelo Poder Executivo Federal, e na desassistência é aquele evento que devidamente reconhecido mediante a decretação da situação de emergência ou calamidade pública pelo ente federado, que coloca em risco a saúde de cidadãos por incapacidade de resposta das direções estaduais, distritais e municipais do SUS. Então, o CIEVS, ele surge diante de uma demanda. Qual foi essa demanda, né? A gente já conhece, já ouviu falar um pouquinho do Regulamento Sanitário Internacional, foi um regulamento que foi instituído em 2005, durante a 58ª Assembleia de Organização Mundial de Saúde em 2005, e tem a representatividade da vigilância em saúde, que tornou o segundo lugar de protagonismo, representando um marco para a saúde pública internacional. Dentro desse regulamento, a gente tem algumas obrigações dos Estados-membros, que é designar ou estabelecer um ponto focal nacional para o Regulamento Sanitário Internacional, fortalecer e manter a capacidade para detectar, notificar e responder rapidamente àqueles eventos de saúde pública, responder às solicitações de verificação de informação com respeito ao risco para a saúde, avaliar os eventos num prazo de 24 horas e notificar a OMS, proporcionar inspeção sistemática e atividade de controle em aeroportos, portos, passagens, fronteiras terrestres, fazer o que for possível para implementar as medidas recomendadas pela própria OMS e colaborar entre si com a OMS na implementação desse regulamento. Né? Aí, junto com o regulamento, surge o CIEVS, né, diante de uma portaria de número 30, do 7 de julho de 2005, que institui o CIEVS a nível nacional, né, e contextualizando o que seria esse CIEVS. Né? O CIEVS é um centro estratégico articulado, cujo escopo é monitorar e identificar sobre riscos potenciais de emergência de saúde pública, para viabilizar uma resposta coordenada, adequada e integrada em tempo oportuno. Ele é um órgão que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, entendendo que a emergência pública não escolhe dia, nem local, nem horário,
e também ele é o setor dentro do Ministério da Saúde responsável pela comunicação entre os países sobre os eventos com potencial emergência conforme o Regulamento Sanitário Internacional. Então, falando um pouquinho, o CIEVS, diariamente, ele é demandado pelos países membros do Regulamento Sanitário Internacional e também demanda quando há alguma suspeita de um potencial evento que possa disseminar ou alguma comunicação direta de que precise ali fazer uma articulação de passageiros, pessoas provenientes de outro país, né, que encontrem com uma doença de notificação de caráter compulsório. Né? E como é que funciona esse fluxo dentro do nosso país? Né? A gente tem 129 unidades distribuídas no país, então a gente tem em todos os estados, CIEVS em todas as capitais, CIEVS nos municípios estratégicos, que são aqueles considerados acima de 500 mil habitantes, CIEVS que tem em todas as unidades indígenas que estão em fase de implantação e 13 regiões de fronteira incorporadas em todo o território nacional. Tá? E aí a gente funciona um meio de notificação que parte do pressuposto que vem dado do nível local, que parte para o nível estadual, né? O nível local tendo aquela oportunidade de detecção dos eventos, morbidade e mortalidade superior, faz a comunicação apropriada para o nível estadual, aplica medidas preliminares de controles. No nível intermediário, que a gente considera o nível estadual, ele confirma os eventos notificados e apoia medidas de controle, e avalia os eventos e notifica ao nível nacional. E a gente aqui do nível nacional avalia e notifica a OMS e os países membros do Regulamento Sanitário Internacional, e também é responsável pela resposta coordenada à própria saúde pública. Quais são as atividades do CIEVS, para a gente entrar no nosso assunto hoje, que é o Covid, só fazer essa contextualização geral. Então, a atividade é detecção de eventos, que faz uma detecção ativa todos os dias na semana, né? Passiva, que funciona em forma de plantão, de 24, 7 dias por semana, 365 dias no ano, por telefone, e-mail, próprio formulário de notificação que a gente tem aqui, e a gente recebe essa notificação. A gente faz a parte de verificação de eventos, verificação de rumores, com as áreas técnicas do SUS e os parceiros, faz essas respostas às solicitações provenientes da OPAS, do Ponto Focal Nacional do Regulamento Sanitário Internacional, de outros países. Faz uma parte de avaliação e monitoramento, que é essa avaliação de risco, baseado no anexo número 2 do Regulamento Sanitário Internacional, e a gente faz um comitê de monitoramento de eventos semanais, com todas as áreas e demais parceiros aqui da esfera federal, tá? E faz essa comunicação, que funciona, nesse ponto de vista, a comunicação com a OPAS, a OMS e outros países, a nível nacional, e a divulgação de um clipe diário de coleta de rumores dos principais meios de comunicação na mídia. Né? E aí, trazendo um pouquinho, só para a gente basear como é que está funcionando a questão do Covid, a gente tem um GT Covid dentro do Ministério da Saúde que responde pelo Covid, né? Só que cabe a gente, como o anexo número 2 do Regulamento Sanitário Internacional, fazer essa análise de risco. E dentro dessa análise de risco é o que a gente vai apresentar aqui um pouquinho dessa análise. Essa análise a gente faz semanalmente, né? E a gente apresenta ela para os nossos gestores imediatos para ver como é que está a condição de Covid, tanto o acompanhamento a nível nacional e a nível de mundo, tá? Então, a situação de Covid no mundo, a gente aí tem a representatividade de casos acumulados, 172 milhões de casos acumulados, e os óbitos acumulados, 3 milhões 718, e doses administradas de vacina, 2 bilhões 121 número de vacinas administradas no mundo. Né? A gente considera a América com uma representatividade grande do número de casos de Covid, tanto para casos como para óbitos, apesar que a gente já observa que há uma diminuição na curva, tanto no número de casos e no número de óbitos, já proveniente dessas semanas epidemiológicas mais recentes, tá? Sendo que a América aí, com o número de casos representando com 39,6%, dentro da Europa 31,6%, dentro do sudoeste da Ásia, em consequência, os demais países. Né? Trazendo para a perspectiva dos países, né, a gente observa que nos casos acumulados a gente observa uma maior representatividade nos Estados Unidos, sendo que nos casos, né, do maior número de incidência a gente observa lá a República Tcheca, e nos casos dos últimos 14 dias, a gente já observa a Índia tendo um aumento significativo do número de casos, como a gente está acompanhando diariamente aí nos meios de comunicação, na própria imprensa, que isso aí está relativamente colocado diante dos dados. Né? E a incidência dos casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes,
a gente pode observar aí significativamente uma representatividade diante da Argentina, aí com 957,80. Tá? Aí, trazendo essa questão da curva de número de casos dos novos principais países, né? A gente observa aí os Estados Unidos, na própria Índia, que está tendo esse aumento de casos, e o próprio Brasil com uma curva bem com subidas e descidas consequentemente. Tá? Nos 20 países com maior número de óbitos, né, a gente observa aí em óbitos acumulados os Estados Unidos e o Brasil e a Índia liderando esses 20 países, né? Mas na questão do coeficiente de mortalidade acumulado por 100 mil habitantes, a gente marcou o Brasil, mas na verdade a gente observa que o Peru é o que está com o maior número significativo, com 563,55. Né? Dentre os óbitos, nos últimos 14 dias, a gente observa a Índia, com esse aumento significativo. No coeficiente de mortalidade, o Peru, com a maior representatividade. E os óbitos nas últimas 24 horas, a gente observa isso também na Índia, bem significativo, com 2.677. Aqui é a curva de óbitos, né, que a gente pode observar, né, dos demais países. E esse é o nível de alerta que a gente faz para aquele risco significativo de viagem. Como é que funciona esse nível de alerta? Né? A gente faz essa medição, classificando por cores, né? Sendo que o nível 1 é um nível considerado baixo, com menos de 25 casos por 100 mil habitantes. O nível 2, entre 25 e 150 casos por 100 mil habitantes. O nível 3, entre 151 e 499 casos por 100 mil habitantes. O nível 4, mais de 500 casos por 100 mil habitantes. E o nível 5, que a gente não encontrou informações suficientes dentro dos sistemas de informação. O que a gente pode observar nessa figura, a gente observa que a América está com a maior classificação de risco nesse ambiente, só que a gente já observa o Brasil com uma diminuição dos meses anteriores, ele já está atingindo o nível 3, né? E ainda, mesmo assim, a América do Sul ainda com o nível 4, ou seja, um nível bastante elevado para o número de doenças. As Américas aí vocês observam com o nível 2, né? E os demais países verdinhos são nível 1, que é considerado um risco bem baixo aí para novos casos que estão ainda aparecendo. Tá? Dentro da classificação de transmissão de Covid-19 no mundo, a gente observa que 62,45% de transmissão comunitária no mundo, e a gente observa mais uma vez a América prevalente nessa transmissão comunitária, a Ásia aí com 18,4% que a gente considera grupo de casos, né? Em casos esporádicos você observa o azulzinho um pouquinho mais escuro, com 7,17%, sem novos casos, aí representando 9,7% dos países. Aí. Dentro das variantes de preocupação, a gente teve uma mudança na nomenclatura das variantes de preocupação determinada pela OMS, que saiu tem 2 semanas atrás, para entender por que a OMS fez essa mudança, porque essa nomenclatura antes estava gerando aquela questão de... A mídia estava associando muito diretamente com os países, né? Então a gente chamava de variante indiana, variante da Inglaterra. Então, a OMS fez essa modificação para que isso não crie um certo estigma a esses países. Então, hoje a gente tem a B1.1.7, que é a alfa, é considerado como alfa, que é uma variante que o primeiro país de detecção foi o Reino Unido, a beta, que é o B.1.351, que é a variante que foi o primeiro país de detecção foi a África do Sul, a própria P1, que a gente hoje chama ela de gama, né, que foi identificada aqui no nosso país, e a Delta, que é essa variante que foi o primeiro país de detecção foi a própria Índia, que é B.1.617. Né? Dentro da cobertura vacinal, dos 20 países com maior número total de vacinas, a gente observa que a Índia está em primeiro lugar com o número total de vacinados, né? Com o número total, mas, porém, em doses administradas por 100 mil habitantes, a gente observa aí que o Reino Unido não, o Chile, é o país com maior doses administradas. Tá? Sendo que o Brasil está em 4º lugar no número total de vacinados. Né? Então, isso é muito equivalente à questão populacional. Então, essa é a contextualização. Dentro da situação de Covid-19 no Brasil, a gente tem 19 milhões de casos acumulados, né? Óbitos acumulados 473 mil, da sua incidência, né, de 8,3, mortalidade acumulada de 223,6, e as doses de vacina distribuídas, 102 milhões, e doses de vacina aplicadas, 71
milhões de doses aplicadas. Na distribuição de casos em média móvel por 7 dias, a gente observa aí um pequeno crescimento no número de casos ali na semana 22. A semana 23 é uma semana que ainda está em curso, a gente não considera. Porém, no número de óbitos, a gente já percebe que a curva, a tendência dela está em decréscimo. Tá? Aí observando bem isso na semana 22, na semana 21, isso é bem característico. Na distribuição de casos, óbitos, incidência e mortalidades acumuladas por Covid-19 por região e UF, né, a gente observa que a região que tem o maior número de óbitos acumulados é o Centro-Oeste, com 268,6 no coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes. Já na incidência dentro do Centro-Oeste, a gente observa o DF como mais característico, e no coeficiente de mortalidade é o Mato Grosso. Tá? Na região Sul, a gente observa, né, que ali a gente tem uma incidência por 100 mil habitantes muito acentuada no Santa Catarina, e no coeficiente de mortalidade a gente observa o Rio Grande do Sul. Já no Nordeste, a gente observa o Sergipe, com o maior número de incidência, com 10.525,80, e no coeficiente de mortalidade o Ceará, com 227,6. No Sudeste, a gente observa o Espírito Santo com maior incidência e o Rio de Janeiro com maior coeficiente de mortalidade. Já no Norte, a Roraima com 16.671 na incidência por 100 mil habitantes e Rondônia com a maior coeficiente de mortalidade com 324,10. Já partindo para a questão da cobertura vacinal dos grupos prioritários, segundo a fonte aí é o CGPNI, que é o Programa Especial de Vacina aqui do próprio Ministério da Saúde, né? Dentre os grupos prioritários aí a gente tem uma cobertura de 100% de doses distribuídas para as pessoas com 61 anos ou mais, pessoas com deficiências, né? A gente já atingiu 100%, povos indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com 90 anos ou mais, pessoas de 70 anos, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas com 100%, pessoas de 65 a 69 já foi distribuída 100%, 60 a 64, 100%, portadores de comorbidade, 65,5%, forças armadas, 38,6%, trabalhadores portuários, 100%, transporte aéreo, 88%, e trabalhadores de educação e ensino básico, 20%. Né? Na cobertura vacinal, a gente observa, né, que a gente dividiu doses aplicadas, primeira dose, segunda dose, população prioritária e cobertura da dose. A região norte, na verdade, centro-oeste, com maior percentual dessa cobertura da primeira dose. Né? O sul, seguido pelo sul, né, com 59,68%. Seguido pelo sudoeste, com 57,26%, e o norte, 55,69%. Lembrando que essas doses são distribuídas dentro da população prioritária, tá bom? Dentro das variantes de preocupação detectadas no Brasil até a semana epidemiológica 22 de 2021, né, como o Dr. Bandeira já colocou aí, a contextualização dentro da Bahia, né, a gente traz essa contextualização já para o país. A gente observa a maior percentual dentro da gama, que é a P1, a variante brasileira, né, como considerada, que o primeiro caso foi identificado aqui, sendo que 97% dela foi que está comumente encontrada no país. A alfa, né, que é a B.1.1.7, a gente é a segunda, com 128 casos notificados dentro dos sistemas oficiais de informação, com 2,94. A beta, com 3. A delta, que é essa variante proveniente da Índia, né, com 9 casos notificados, né, totalizando aí dentro do sistema 4.361 casos notificados de todas as variantes. Dentro da gama, a gente observa o Rio de Janeiro, né, como primeiro estado, o estado que tem maior concentração dessa variante localizada, e o Amazonas também, da onde foi o surgimento, como o segundo número de casos dela notificados dentro do sistema, certo? Já a alfa, a gente observa o Rio de Janeiro também, e o Minas Gerais como a segunda. A beta é São Paulo, com o maior número de casos, e a delta, que foi, vocês observaram muito bem nos meios de comunicação, que foi um navio que foi considerado, esse foi o Maranhão, com 6 casos já identificados. Mas ainda temos já a identificação dentro dela em Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, com um caso.
E é isso que a gente ia trazer um pouquinho para vocês. Espero a gente ter atendido a algumas das expectativas que foram nos solicitadas e a gente agradece a participação. Muito obrigado, doutor Pedro. Eu gostaria aqui apenas de fazer um registro, né, que a mesa tem sido bem interessante, porque a gente saiu de um crescendo, né? Primeiro a gente viu a doutora Ana falando do cenário epidemiológico do Estado, muito interessante, a nível de município, a nível de núcleo regional de saúde e de regiões de saúde. Em seguida, a gente teve informações do impacto na mortalidade, né, trazido pela doutora Zenaide Calazans. E, em seguida, o doutor Antônio Bandeira apresentou bem a questão das variantes no nosso estado, né? E comparando o perfil dos doentes da segunda e da primeira onda, colocando vários aspectos, inclusive a incidência grande da P1 e a internação, né? Internamento de pessoas que fizeram uso anteriormente do tão falado kit precoce e que ainda assim estavam vindo a internamento, na internação. E, por fim, a gente teve aí um panorama mundial muito bem montado aí pelo Pedro, né? Deu um panorama mundial, descemos ao nível nacional, de todos os aspectos, de vacinas, de casos de óbitos, de variantes, e apresentou aí o CIEVS muito bem apresentado, né? Para todo mundo ter essa contextualização. Então, foi muito bacana. E eu agora vou abrir para as perguntas, né, as discussões que podem ser de todos os presentes para os expositores e, inclusive, entre os expositores, né? Então, está aberto aí o momento das conversas e das discussões, ok? Quem quiser falar, levanta aí a mão, ou entra para falar, abre o vídeo ou não. Pode fazer perguntas pelo chat também, né? Vamos lá. Antoniel pediu a palavra. Vamos lá, Antoniel. Bom dia a todos e todas. A parabenizar o trabalho do Seicolab, né, com relação a esse trabalho das rodadas, e esta, eu digo que está de excelência, porque a gente consegue perceber um panorama, como Pelosi chama a atenção, micro, né, estruturado, até observar um processo macroestruturado com relação, como o Pedro fala. E eu acabei fazendo surgiu algumas dúvidas, né? E aí eu vou fazer da mesma leitura de baixo para cima, né? Ou seja, desse processo micro até chegar ao processo macro. E aí eu começo com a doutora Ana. Cláudio, já vou fazer a sequência de perguntas, né? E caso seja atendido aí, eu posso seguir com os demais. Doutora Ana, assim, eu percebi que você falou da questão dos incrementos de casos após Carnaval, após Dia das Mães, após esses eventos festivos, né? E aí, assim, vocês têm alguma previsão de casos, o crescimento, como no caso do São João, que estamos aí para vivenciar agora, recente, né? O caso aqui da Bahia, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, dos eventos festivos, além do fim do ano. Mas, assim, tem alguma previsão desse crescimento, uma vez que a gente já tem um incremento com Carnaval e Dia das Mães, né? Essa é a pergunta para a doutora Ana. Ô, Pelosi, só por uma questão de organização, você quer que eu faça as perguntas para os demais? Posso fazer ou quer que vá somente para ela? Você pode fazer as perguntas que eles já vão se preparando, né? Pronto. E para a doutora Zenaide, quando ela fala, por exemplo, desse caso B342, em que deu essa explosão de casos sobre mortalidade COVID, que ele sai da 7ª colocação em 2019 e sobe para a 2ª em 2020, com 26,7% na proporção de casos, né? Para óbito, me chama a atenção, né? Será que essa mortalidade, se a gente for perceber o gráfico que ela apresenta, há uma inclinação decrescente com os demais grandes grupos de causas, né? E é só essa que aumenta. Será que não está tendo uma migração
dessas mortalidades por conta da DIP, será que a DIP não está absorvendo, de certa forma, esses outros casos de mortalidade? Essa foi para a doutora Zenaide. E para o doutor Antônio Bandeira, quando ele fala, por exemplo, da variante P1, e aí, no caso, bem trazido aí por Pedro, ele já tem alfa, beta, gama, né? Eu não memorizei ainda, vou chamar de P1 ainda. E aí me chama a atenção, e teve uma hora que o doutor Antônio Bandeira, ele levanta que mesmo pessoas já vacinadas com Coronavac, eles passaram a voltar, a entrar na internação. E aí a minha pergunta esses casos de internação de pessoas já vacinadas, em específico Coronavac, né, ou pode ser uma outra vacina, ele tem alguma chance ou probabilidade de chegar a óbito, uma vez que já esteja vacinado dentro da periodicidade? Chama a atenção do Coronavac porque foi a primeira vacina aplicada, né? Então já tem uma latência de aplicação, já tem a questão dos efeitos, segunda dose, etc. E aí minha pergunta é exatamente essa: será que esses alastramentos de caso para o P1, o Coronavac teria como dar conta, né? Dando essa inflexão aí para a questão dos óbitos? E para o doutor Pedro Dias, Ministério da Saúde, me chama a atenção essa cobertura que você coloca. Aí eu fiquei realmente curioso em saber se essa informação dessa população estimada que você coloca, por exemplo, cobertura de distribuição em 100%. Eu vi em muitos casos você botou 100% em uma tabelazinha ali. Aí eu fiquei realmente curioso para saber se essa população estimada, ela tá, o denominador, né, já que a gente fala que é cobertura dessa população estimada, ela está realmente atendendo a perspectiva da informação mais atualizada, né? Que população é essa que a gente estaria estimando? Se seria de 2010, do primeiro censo, ou, enfim. Essa foi uma curiosidade. Desculpe a sequência, viu, Pelosi? Eu anotei todo mundo aqui. Tranquilo. Então, doutora Ana, pode sim. Pode? Então, Antônio, obrigada. O que é que a gente tem trabalhado? A gente não faz estudos de projeção, porque a gente tem um quantitativo de RH muito pequeno, então nossa equipe toda COVID gira em torno de, no máximo, 15 pessoas, né? Então, a gente vai atuando, tentando fazer a questão da prevenção. Então, a gente tem uma parceria muito grande com as CONCA, com a assessoria de comunicação, e faz reuniões semanais e quinzenais com todos os núcleos regionais de saúde e com as macro-regiões de saúde. Então, essa última semana, a gente veio pontuando isso. Desde quarta-feira, todos os dias, a gente teve reunião com os secretários de saúde e com os núcleos regionais de saúde, justamente mostrando o perfil epidemiológico dessas regionais e a situação como está. Então, assim, o governo ele faz os decretos, tem um decreto que suspendeu o feriadão de São João, né? A gente teve isso agora em Corpus Christi, mas a gente percebeu através desses números que mesmo fazendo a questão do toque do recolher, mesmo fazendo o decreto de proibição de venda de bebidas alcoólicas no final de semana, a gente sabe da questão do São João. Então, a gente tem feito agora a parceria com a Ascom justamente para já começar a fazer a iniciação da conscientização, que é a única forma que a gente está tentando atingir essa população, conscientizando dos riscos realmente dessa questão da gravidade da doença, do perfil de mudança desses pacientes que mudaram, que antigamente a gente tinha a questão mais do óbito da população mais idosa. Então, a gente já viu que esse comportamento da doença está atingindo mais os jovens. Então, a gente está fazendo mais voltado para a conscientização. Mas não tem nada de específico de projeção, de quantos os números, qual vai ser o incremento desses números. A gente não tem como estimar por agora. Doutora Zenaide? Pronto, ok. Otoniel, como eu falei na apresentação, realmente 2021 foi um boom, né, de óbitos, de casos e óbitos. A gente viu esse incremento gigantesco para todos os cenários regionais, né, tanto regional como de municípios, né? Eu comparei quase todos os municípios, as doenças proporcionalmente, inclusive DAC, que é a maior que a gente tem, mas já desde 2020 que já ocorreu esse aumento muito, muito elevado, que fez, né, em 2021,
uma sobremortalidade muito, muito acima do que a gente, né, podia pensar. Então, tem duas coisas. Tem realmente a pandemia, né, que foi um número muito, muito elevado de casos, no caso, e resultando em óbitos. E, além disso, não é que seja um decréscimo que a gente pode dizer das demais. Ainda em 2021, 2020 cresceu, mas as outras acompanharam relativamente sem muitas mudanças. Mas também teve esse decréscimo discreto. Mas 2021, elas estão decrescendo relativamente pelo volume muito grande de óbitos. Isso a gente vê na cobertura, né, dos óbitos, né, no sistema de informação. A gente nunca teve uma cobertura tão elevada, né, ou seja, a entrada de óbitos no sistema foi muito grande. A tendência, né, de décadas, inclusive, de anos, desde 2010, que é o gráfico último que eu tenho, mais de antes, anteriormente mesmo, a razão entre os registros do sistema de mortalidade em relação ao que é estimado pelo IBGE, né, sempre fica abaixo, tem melhorado muito, mas sempre está em torno de 80 e poucos por cento. Em 2020, nós tivemos um pouco mais do que 106 mil óbitos, né, dentre os 106 e pouco que foi estimado, ou seja, quase que chegamos próximo dos 100% estimados. Então, foi efeito realmente da pandemia, mas, além disso, provavelmente não modifique muito, porque 2020 também veio ocorrendo isso, mas 2021, pelo próprio decreto de dar prioridade à entrada de registros de óbitos do sistema com muito mais celeridade, isso pode ter aparecido, né, mas que vai continuar sendo, né, um perfil fora do padrão, ou seja, aquilo que a gente conversou, que eu falei da transição, ela realmente vai se manter, mesmo depois que fechar, o sistema de mortalidade vai fechar só em 2022, 2020 está fechando agora, não vai entrar mais muita coisa, mas teve muito aumento em 2020, mas muito, muito, muito mais em 2021. Então, realmente, efeito dessa pandemia, principalmente, né, com as novas variantes, tá? Ok? Ok, muito obrigado. Doutor Antônio Bandeira. A vacina, a Coronavac, ela tem uma eficácia de 50%, né, em relação a doenças. Ou seja, metade das pessoas vacinadas pode pegar o corona mesmo após a segunda dose da vacina. Em relação à redução da letalidade, ainda é uma incógnita qual é o real valor de redução proporcional na letalidade. No estudo original, havia uma redução absoluta, mas não era estatisticamente significativa. O que é que a gente está vendo ocorrer, assim, é que alguns pacientes, apesar de vacinados com a segunda dose, evoluíram para óbito. E nós, inclusive, para um desses pacientes em que nós fizemos uma análise mais detalhada na Câmara de eventos adversos relacionados à vacina da Covid, nós, subsequentemente, enviamos para a própria farmacovigilância do Instituto Butantan. Mas o nosso caso não é único. Existem já, inclusive, na imprensa aí, diversos casos de profissionais de saúde, de médicos, profissionais variados, que fizeram a vacina Coronavac, tiveram Covid, fizeram Covid grave e foram a óbito. A questão é saber o seguinte: qual é, do ponto de vista de impacto epidemiológico, a redução proporcional? Vamos imaginar que essa redução, que a vacina Coronavac, ela reduz em 90%
ou 95% a chance de mortalidade, uma coisa desse tipo, entendeu? Esse dado, eu acho que ninguém tem, né? Apesar do estudo que o Butantan não publicou ainda, mas apresentou lá na cidade de Serrana, em São Paulo, mas a gente precisa realmente ver dados publicados e que mostrem isso, e que só vai ser possível com o acompanhamento com as coortes populacionais, tá certo? Para a gente saber. Agora, resumindo, é o seguinte, a Coronavac, ela não previne 100% de mortes em pessoas vacinadas. Doutor Pedro? Pronto. Eu ainda não cheguei nesse nível de doutorado, não, mas um dia eu chego lá, viu, Cláudio? Então, Pedro. Mas vamos lá. Para responder, na verdade, como a gente faz essa análise, a gente busca os dados através dos painéis, né? Então, a gente pega lá essa informação tanto do CGPNI, que ele já dá uma informação pronta, até do painel da OMS para gerar esse relatório no mundo. Claro que essa resposta seria bem mais dada pela própria área técnica do CGPNI. Né? Mas em reuniões com ele, a gente está tentando ver essa viabilidade, qual seria essa referência populacional como pergunta. Geralmente nas reuniões ele referencia o que utiliza essa população atualizada, tá? Então, respondendo a pergunta, seria sim, seria a população mais atualizada para cada nível de prioridade como está colocado. Ali eu só vou fazer um adendo que ali são doses distribuídas, tá? Não são doses aplicadas, então tem uma diferença nisso. Então, quando a gente pegou essa referência, foram as doses distribuídas, tá? Posso aqui só complementar? Então, assim, logo no início do Plano Nacional da Imunização, para o estado da Bahia, foi feito aproximadamente 5 milhões da população. Então, o público-alvo girava em torno desses 5 milhões, certo? Quando eu solicitei uns dados agora da população para o doutor Edgar, que foi ontem, que a gente viu, a gente queria saber justamente essa estimativa da população para poder a gente ver qual era o percentual da população baiana que já tinha conseguido ser imunizado. Então, a gente viu que acima de 18 anos, chegava a aproximadamente 11 milhões de pessoas, né, na faixa etária de 18 anos a mais. Então, a gente consegue representar em torno de 34% da população baiana, ela já conseguiu atingir pelo menos a dose 1 da vacinação, né? Então, a gente tem visto que eles utilizavam base de dados de campanha de imunização para os trabalhadores de saúde, então, de 2020, de 2019, para fazer a distribuição de profissionais de saúde por cada estado. Então, quando a gente fez a questão da correção, o Ministério da Saúde, ele redistribuiu essas doses a mais para a gente. Então, a gente consegue fazer essa parceria junto com o Ministério. Uhum. Eu queria só aproveitar o momento para dizer que um dos grandes problemas da gente não ter o censo sendo realizado no seu momento, nem a contagem de população de 2015, causa todos esses problemas da gente não poder fazer uma estimativa correta, né, dos números. Então, a gente vai enfrentar ao longo de todo esse processo essas situações de correções a cada momento, porque as estimativas estão ficando cada vez piores por não ter tido a contagem. E aí o IBGE faz alguns ajustes na metodologia, mas nem sempre consegue ajustar tão perfeitamente, né? Então, eu vi aqui que Edgar está com a mão levantada, né? Acho que ele quer fazer alguma pergunta. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar todas as apresentações. Eu acho que foi de uma qualidade muito alta. A gente tem que juntos tentar fazer análises e tentar encontrar umas explicações aí sobre essa questão, né, da pandemia. E aí eu preciso reconhecer que a minha ignorância nessa área de medicina é muito grande, porque, comparado com vocês, que são professores nossos aí, professora Zenaide, Pedro ajudou muito a gente a compreender essa Covid, Ana está também ajudando muito, o doutor Bandeira também. Quer dizer, eu queria saber o seguinte, se eu posso analisar as coisas como eu vou dizer agora, ou se eu estou cometendo uma gafe imensa.
por favor, é só interpretar dados que vocês apresentaram hoje, que eu achei riquíssimo. Primeiro, Ana, me parece que, digamos, mostra que os dados também expressam uma tendência de crescimento, de expansão da Covid, que a gente pode também explicar muito pela tendência dessa expansão pela densidade de ocupação do litoral, por exemplo, e essa expansão indo por interior mais próximo, ou seja, Salvador tende a crescer e expandir para a Feira de Santana de uma maneira mais geral, assim como o núcleo regional sul, que é uma área também muito ocupada, está tendente a expandir o crescimento para a região de Vitória da Conquista. Portanto, parece que isso está dentro do que a gente, por exemplo, tem previsto em alguns estudos da SEI, que esse fator, taxa de ocupação do território, é fundamental para a expansão da Covid. Claro que aí dentro tem variações muito fortes, mas, doutora Ana, se a senhora concorda com isso, com explicações muito específicas de dentro de cada região, evidentemente. Uma delas é o fato de que, para mim, não está muito bem explicado ainda a questão da presença fortíssima da região do Núcleo Regional Sul como uma das áreas com a mais alta taxa de contaminação per capita da Bahia e parece que de regiões do Brasil, se eu não me engano. A gente tende a fazer uma associação disso muito forte com estudos que nós fizemos sobre educação formal e informal, que a gente encontrou uma certa relação com essa capacidade aí de propagação da Covid. A outra questão é que, Zenaide, eu também queria saber se eu posso interpretar, analisando os seus dados, seu gráfico excelente sobre a mortalidade proporcional, não é? Eu contando aqui essas principais causas aqui somadas dão em torno de 90%, significa que são as causas principais de mortes. Então, se isso é proporcional, a curva de doenças infecciosas e parasitárias crescente de forma assustadora comprova que é a Covid que mata. Não é isso? Porque tem alguns que dizem que não. Aliás, o que foi aventado sobre o texto do Tribunal de Contas diz que isso não é verdade. Portanto, eu acho que a doutora Zenaide está apresentando aqui comprova, na Bahia, que isso acontece. E o doutor Bandeira mostrou a importância de uma variante, que muito se diz sobre a importância dessas variantes. Desculpe eu ficar muito longo aí, mas é só porque eu estou tentando também fazer uma análise mais transversal. Doutor Bandeira enfatizou muito a força das variantes na aceleração do processo, ou seja, aquilo que Ana comentou sobre do interior, do litoral para o interior, as variantes ganham muita importância, também ajudado pelas festas, pelas aglomerações, pelo São João, etc. e tal. Então, parece que a agressividade da variante P1 essa agressividade aproveita as festas para jogar mais Covid para o interior, para as regiões mais pobres da Bahia. Desculpe se eu fui longo, só queria saber se as minhas interpretações têm validade ou se vocês recusam. Por favor. Obrigado e, mais uma vez, parabéns a todo mundo. Pedro também, um grande abraço, deu informações extremamente importantes sobre o mundo e a preocupação sempre nossa com a América do Sul. Ok.
Obrigado. Então, vou começar. Obrigada, doutor Edgar. Então, a gente, logo no início da pandemia, a gente tinha uma concentração maior realmente dos casos confirmados e dos óbitos aqui na região de Salvador, né, na capital. Logo em seguida, a gente foi fazendo essa migração desses casos. Então, eu acho que a partir de agosto, acho que Pedro pode me dar uma confirmação, assim como o Pedro trabalhou junto com o CIEVES, mas eu acho que foi em torno de agosto de 2020 que a gente começou a ter essa inversão. Então, os casos eles começaram a migrar para o interior. A gente chama a atenção a região sul, que tem um grande deslocamento dessas pessoas, né? Então, a região de Itabuna e Ilhéus. Então, esse deslocamento, tanto por transporte intermunicipal, quanto transporte particular, pela questão de trabalho de Ilhéus e Itabuna, isso contribui para o aumento desses casos. E a gente tem que lembrar que a gente faz um estudo aqui também, mensal, sobre a questão dos litorais. Então, a gente vê que todas as praias que está tendo um aumento do número de casos. Então, na região sul também tem a questão de Itacaré. Itacaré tem tido um aumento do número de casos confirmados muito importante desde dezembro do ano passado. Então, a gente tem que lembrar que tem a questão das férias. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, o litoral, ele tem um maior número de turistas, apesar do turismo ter diminuído um pouquinho no estado da Bahia, mas o turismo interno, o pessoal do sul, o pessoal do centro-oeste, eles têm migrado para cá, eles têm alugado casas no litoral norte. Então, a gente tem um aumento de casos na Praia do Forte, em Guarajuba. A gente tem feito esse acompanhamento. Então, a gente confirma com vocês, Edgar, essa questão da migração e do aumento de casos nessa parte litorânea, sim. Só fazendo uma consideração, Ana, se me permite, né? No início da pandemia, a gente lembra muito que a região sul ali foi bem característica dos casos de Covid, devido àqueles casamentos que teve lá famosos, tal, que a gente começou um boom na região sul, né? Ali em Itacaré, não foi em Itacaré, Ilhéus, não foi aquelas festas que tiveram no... Foi Itacaré e Ilhéus, e continua ainda Itacaré, ele tem um maior número de casos ainda em termos de praias, de litorais. Isso. E aí, chamando a atenção, né, que logo chamou bastante atenção o número de casos naquela região, justamente por causa dessa aglomeração da praia, das festas, dos casamentos que tiveram, das pessoas que vinham de fora, proveniente ali mais de São Paulo, da região de São Paulo, que eu acho que é a maior parte turística ali que tem nessa região. Então, só fazendo esse complemento. Eu também queria só acrescentar, Edgar, que fez a pergunta, que Covid mata, a gente está vendo como é que está aí, e os dados que apresentei, esse crescimento imenso, proporcional, né, e se for fazer taxa também, mas ele ainda está aquém até do registrado, porque como a opção André de mostrar aqui, foi a estrutura de mortalidade, a mudança por conta do aumento das doenças infecciosas, dentro dela, a COVID, né, vocês conhecem, todo mundo conhece, os sistemas de mortalidade, as codificações, né, eles têm os códigos, e quando eu rodei os dados do SIM, discutimos muito, Liane, que me ajudou muito, ela quem mexe mais com isso, e Vandinei criou um sistema fantástico que está sendo aprimorado, provavelmente, né? A gente vai começar a utilizar, porque precisa de tabuladores para a gente trabalhar esses bancos gigantescos. E aí, o que acontece? Quando eu peguei os dados no banco do SIM, só peguei o B34.2, que é a causa básica de morte, ou seja, tem muitas outras causas, por exemplo, que são associadas, tem B34, tem o CID de COVID, mas que tem outras, né, linhas no atestado de óbito, que pode ser associado, tipo, tem AIDS, mas tem COVID, e aí essas questões que estão sendo estudadas, até mesmo com a ajuda do Ministério da Saúde, para a gente incluir, né? Então, ele será muito maior quando tiver esse aprimoramento e a gente não incluir no sistema de mortalidade. Eu tirei do sistema de mortalidade porque a DIP está no sistema de mortalidade, eu não poderia comparar a COVID do CIEVES ou do GT Covid, que está muito mais, né? Senão ele ia superar, inclusive, as DIPs, é por isso. Então, o cenário é ainda maior, né? Os números que a gente
poderia ter mostrado, mas a tendência é essa, de muito óbitos realmente por Covid. Okay? Eu não sei se eu gostaria assim, de alguma observação específica minha, ou se ele fez mais uma observação relacionando os dados da P1. Mas eu acho que, a princípio, a minha opinião é de que assim, você tem uma variante mais transmissível e você tem simultaneamente as pessoas relaxando em relação às medidas de prevenção. Isso aí acaba fazendo um caldo muito ruim do ponto de vista para o aumento da incidência, aumento das transmissões e repercute diretamente nos hospitais em relação à ocupação de leitos de UTI, principalmente. Eu vi aqui que Enésio está com a mão levantada. Você quer falar, Enésio? Eu vou tentar fazer a pergunta de forma que vocês compreendam. Para a doutora Zenaide e para a doutora Bandeira. Esses casos de confirmação de infecção após a segunda dose da vacina são regra ou exceção? Em suma, como vocês dois veem a importância da imunização neste momento da pandemia, independentemente do tipo de vacina? Obrigado. Bom, eu vejo que a imunização é a nossa principal arma contra a Covid-19. Nós, efetivamente, temos progressivamente, disponibilidade de vacinas diferentes. Começamos com a Coronavac, em seguida a AstraZeneca, a Oxford, Fiocruz, depois a Pfizer, agora a Janssen, possivelmente eu espero que a Moderna chegue aqui e assim por diante. Então, qual é a minha visão em relação a isso? É minha visão particular. Eu acho que uma vacina como a Coronavac, ela é importante para vacinar grandes grupos populacionais, sim. Especialmente quando a gente não tinha outro imunizante, a gente precisava disparar esse processo pelo país afora. Só que à medida que a gente possa ter suprimento de vacinas que se mostrem mais eficazes e com menor redução de óbitos, etc., eu acho que progressivamente a gente deve começar a priorizar a vacinação com essas vacinas, tá certo? Acho que cada vez mais é isso que a gente tem que fazer. E para aquelas pessoas que foram vacinadas com a Coronavac, eu acho que posteriormente, à medida, quer dizer, a gente tem que terminar de vacinar as pessoas, essas pessoas deveriam receber nova dose, não da Coronavac, mas de um outro imunizante que tenha maior eficácia. Por exemplo, receberem uma dose da Pfizer, ou da Janssen, ou da AstraZeneca. Não vejo nenhum problema nisso. Não há nenhum problema nisso. Não vai matar ninguém e não vai ser isso que vai fazer ninguém morrer por nada. Interação. Por quê? Porque quem fez uso da Coronavac usou uma vacina de vírus inativado. E a gente sabe muito bem disso. Geralmente é uma vacina que a gente espera que realmente tenha o menor potencial imunogênico, etc. e tal. E que não tem nada que a contraindique de você utilizar um outro imunizante que vai potencializar a sua imunidade. Então, eu acho que a minha visão é continuar vacinando e, à medida que a gente vacine, a gente estratifique cada vez mais e use as vacinas com maior eficácia e, posteriormente, revacine as pessoas que tomaram a Coronavac. E aí a gente pode até definir determinados grupos, sei lá, alguns grupos para a Coronavac específica, aqueles mais vulneráveis ou aqueles que não tiveram resposta de anticorpos, sei lá. Mas eu acho que seria interessante por conta exatamente disso. Ninguém gosta, apesar de que você possa ter até a chance de óbito sua ser reduzida, mas também ninguém gosta de pegar a doença. Ninguém que gosta de pegar a doença. Você se vacina para não ter a doença. Então, ninguém gosta de... eu vacinei com a vacina e peguei a doença e tal. Por quê? Você pode não ter
ido a óbito, mas você pode ter ficado com problema de olfato, você pode ter ficado com alguma alteração que a própria doença lhe causou, entendeu? Então, tem várias situações. Eu acho que as pessoas, apesar de a gente dizer assim, não, 50% tem a doença, mas não vão ter a forma grave. Mas, assim, efetivamente, a gente não quer ter doença também. Então, eu acho que nesse momento não dá para fazer isso, que a gente não tem vacina suficiente, a gente não tem ainda a população imunizada, então não é uma coisa para fazer hoje, amanhã sair, vamos vacinar todo mundo. Mas eu vejo assim, é algo para ser paulatinamente esquematizado e pensado, porque também se você não pensa, você não vai fazer isso, entendeu? Ok. Antoniel? Vou ser bem rápido, acho que com essa Eu também dirigi, gente, com licença, eu também dirigi a mesma pergunta à doutora Zenaide, sobre o que ela acha da importância do processo de imunização neste momento. Ok. É porque estava na hora um barulho, aí algum microfone aberto, eu entendi um pouquinho que foi para mim, mas queria realmente ter certeza. Olha, Daniel, eu não estou na linha de frente, mas acompanho, claro, como sanitarista e como estudiosa aqui dos dados de mortalidade. E todo mundo, fora, inclusive, do setor que eu trabalho e de fora, sobre essa questão de ter ficado doente, de ter ficado... Só uma coisa bem particular, meu cunhado, com a segunda dose, no 5º dia apresentou sintoma, ele tomou Coronavac e testou positivo para a Covid e rezou, deu graças a Deus, porque todo mundo na casa pegou e todo mundo foi leve. Porque ele tinha tomado a vacina, a mulher, minha irmã, tinha tomado a vacina, a filha também. Então, que ela é enfermeira, e eu estou sempre dizendo, seja que tipo de vacina for, é importante tomar. E explico por que adoece, né? Por que as pessoas tomam vacina, justamente, é questão da eficácia. Você pode não desenvolver individualmente o anticorpo, já que a eficácia dela não é tão elevada, no caso da Coronavac, e mesmo das outras, e a questão da imunidade coletiva. Mas é fundamental a vacina. Obrigado. Sim, Antoniel, então... Posso falar? Pode. Então, assim, agradecer, acho que assim, esclareceu muito esse cenário micro a macro estruturado, né? A gente consegue perceber todos esses elementos. E aí me preocupa, eu vou trazer essa pergunta a todos, né? E quem puder responder, obviamente, acho que é uma pergunta um pouco delicada, porque nós estamos hoje com a situação de 84%, 85% de ocupação de leitos de UTI, expansão de uma variante P1, como o doutor Bandeira chama a atenção, né? E que, se eu for fazer o mesmo panorama da primeira variante, do primeiro caso, né, de Covid em fevereiro e março, a gente estaria começando a aumentar essa estrutura do P1 como sendo uma variante com maior transmissibilidade, como ele chama a atenção. E, por outro lado, a gente tem a eficácia da vacina, em torno de 50% Coronavac, que foi aplicada no grupo, a retomada da interiorização por conta do turismo, festividade de São João, os relaxamentos acontecendo, a faixa de casos aqui para a Bahia em torno de 5, 4 mil casos de registro dia, e óbitos em torno de 90 a 100 casos óbitos dia, né? Sendo, registro, não é casos aqui ocorrência, né? É registro. E aí eu pergunto, né? Me pergunto, olhando o cenário que o doutor Pedro chama a atenção para outros países. Todos os outros países tivemos uma possível terceira onda acontecendo. Eu sei que pode ser cedo essa fala, e aí eu coloco essa pergunta para vocês. Estamos, então, entrando na terceira onda, considerando esse pragmatismo que nós estamos vivenciando com festividade da Bahia, Salvador, São João, né? A gente sabe que é ponto focal aí para casos abertos. A gente já sabe relaxamentos enormes. E eu sei que essa pergunta é meio de retórica, né? A resposta de todos é sim, mas, assim, preocupa... existe possibilidade de reversão ou de reter isso, ou de a gente tentar achatar mais essa curva de alguma forma? Aí, enfim, terceira onda é uma pergunta de expansão com essa discussão toda que nós tivemos. Obrigado. Complementando apenas o que você disse antes deles responderem, o que a gente tem a sensação é que a gente não está tendo ondas. Na realidade, a gente está tendo pico lá na crista da onda. A gente está se mantendo lá em cima, numa onda única, onde a gente tem picos, né? A gente não vê aquelas curvas
de redução, como a gente viu em curvas de outros países. A gente está muito alto o nosso patamar, né? Então, assim, eu acho que é cedo a gente ainda falar sobre a questão da terceira onda, que eu concordo com o Cláudio, que a gente ainda não teve nenhum achatamento dessa segunda onda. Os números eles vêm se mantendo estáveis, em torno de 3.500 a 4.500 casos por dia. A gente só teve uma questão de um dia que a gente teve um incremento de casos muito pequenininho, que foi no dia 31, que foi por conta, né, de questão de plataforma, mas eu acho ainda muito cedo a gente de informar isso. O que eu vejo, porque o CVEP Gripe ele já permite que a gente consiga mensurar a questão da vacinação com internamento. Então, o CVEP Gripe, que é a ferramenta lá do Ministério da Saúde, a gente fez na semana passada um estudo para a Ascom, que eles queriam saber justamente isso, se a vacina tem dado resultado. Então, a gente sabe que a Coronavac foi um quantitativo maior, vacinados na Bahia, e a gente viu que teve uma redução da população mais idosa. Então, a população acima de 80 anos, eles não internaram tanto. E a gente teve um aumento da taxa de internamento dos jovens, eles ainda não receberam ainda nenhuma dose das vacinas. Então, a gente consegue observar um comportamento pelo efeito da vacina. Na verdade, eu também concordo com a resposta da Ana, né? Porque a gente observa também uma redução de casos atualmente, mas eu acho que tudo isso ainda vai depender da questão do esquema vacinal, né? Mas a gente muito cedo ainda para dizer isso, né? A gente pode caracterizar, como a gente vê esse contexto de mundo, a gente pode caracterizar os Estados Unidos aí com um ótimo exemplo de resultado positivo, que teve um esquema vacinal positivo que conseguiu reduzir bastante o número de casos e mortes após o início dessa vacinação. Por mais que seja aqui o país com o maior número de absoluto no mundo de casos e óbitos, né, a gente ainda acha um pouco cedo fazer essa avaliação ainda, então não teria como dizer. Isso vai depender muito da questão do esquema vacinal e quanto a gente vai responder a isso. Bom, acho que todos se colocaram, né, em relação ao que o Antoniel falou. Eu estou vendo que Edgar Porto está aqui com a mão levantada, vou passar aqui para ele. Nós já estamos às 12 horas, né, mais ou menos no momento previsto do encerramento. Eu vou pedir a Edgar, faça a fala dele, ver se alguém mais tem alguma coisa a dizer e depois eu vou abrir para que vocês façam considerações finais, os quatro expositores, tá bom? Tem uma questão para Pedro, uma curiosidade, no caso brasileiro, Pedro apresentou uns dados muito interessantes que mostram, apesar da distribuição de vacinas no Brasil inteiro, por regiões e por estado, existem coeficientes de óbitos diferenciados por região, por espaço, ou seja, o Sul com a presença muito forte, e o Nordeste, a Bahia e o Maranhão com coeficientes mais baixos. E a pergunta que eu faço é a seguinte: o Ministério fez algum estudo para explicar um pouco esta contaminação e esses óbitos diferenciados por região, por estado, explicando, por exemplo, pelo adensamento populacional ou por outro fator qualquer? É uma questão que eu faria, Pedro, e parabéns mais uma vez, vocês foram excelentes. Obrigado, Edgar. E obrigado pela pergunta. Apesar de eu não ter colocado na apresentação, a gente está fazendo agora o Previcov, que é um dos maiores SOS inquirológicos do país para a Covid, tá? A gente está fazendo com todas as regiões, já teve vários municípios aí que estão sendo sorteados, já está começando esse inquérito, né? A gente pode ter uma oportunidade depois, Edgar, de estar apresentando para vocês, se assim quiser, porque realmente ele está diante da nossa coordenação aqui, a Janaína que está responsável por essa questão do soro, desastre. Então, a gente poderia apresentar até as metodologias mais baseadas, como é que vai funcionar, como é que está funcionando já, porque ele já está em funcionamento, né? E aí vai trazer muitas respostas que a gente quer perguntar da questão da contaminação do Covid, da questão da imunização nesses municípios. E aí a gente vai ter dados muito robustos aí para estar fazendo essa apresentação de forma geral para vocês.
né? Eu não trouxe na apresentação porque também não caberia aqui a gente colocar ele, mas acho que uma posterior a gente pode estar fazendo esse planejamento em conjunto com vocês aí, trazendo até os dados futuramente aí, apresentando com mais detalhes de como é que vai ser como é que está sendo desenvolvida essa pesquisa no âmbito nacional. Bom, eu não estou vendo mais ninguém com a mão levantada, nem recebemos nenhuma pergunta nesse momento também. Então, eu vou pedir que cada um de vocês faça as suas considerações de encerramento na ordem da apresentação, né? Primeiro, doutora Ana, doutora Zenaide, doutor Antônio Bandeira e doutor Pedro, ok? O áudio está desligado. Eu queria agradecer a participação aqui na mesa redonda com vocês. É a segunda apresentação que eu tive agora com o Pedro. Um mês atrás, a gente fez uma dobradinha novamente, não foi, Pedro? Sobre o CIEBS, sobre a questão do linkage daqui do Estado. E agradeço a oportunidade, estamos aqui à disposição. Também só tenho a agradecer, né? Acho que agora não, aprofundar nesses estudos, a gente está iniciando, tem muita solicitação, tem muita demanda, os bancos são muito grandes, mas vão resultar muitas coisas boas, eu acho, boa no sentido de expressar, né, essa doença, tanto quanto casos, quanto a mortes, especialmente, né? Então, a gente tem grandes parcerias aqui dentro e sabe que pode contar com todos vocês da SEI, né, e outros parceiros. Muito obrigada. Eu acho que essas iniciativas são importantes para a gente disseminar o conhecimento e de, basicamente, estar fazendo com que o conhecimento seja discutido, né, e seja ampliado aí para que a gente possa, a partir daí, trabalhar, porque a gente tem hoje, apesar de termos muitos dados em relação à Covid, mas a gente tem muita também dúvida do que esses dados representam, né? Então, a gente necessita cada vez mais investigação em relação a isso e a continuidade mesmo de apoio em várias áreas, né? Tanto a área acadêmica, quanto a área da própria vigilância, quanto a própria até a área das unidades mesmo na ponta que facilitem exatamente essa ascensão do conhecimento que está sendo gerado na ponta para que a gente chegue. Então, acho que iniciativas como essa ajudam muito a fazer isso e fazem essa ponte entre o que ocorre e a possibilidade da gente interpretar para avançar exatamente nas ações, né? Sejam elas de prevenção, sejam elas de ação mesmo direta. Na verdade, eu só tenho a agradecer, viu, Edgar, pelo convite, agradecer por tudo aí que você colaborou na Bahia, nas nossas reuniões super produtivas, agradecer esse momento aqui que você proporcionou para a gente encontrar a Ana, encontrar a Zenaide, encontrar o Dr. Bandeira, todos esses, Vandinei, que eu vi aí também que está no público presente, né? Na verdade, são grandes amigos aí, e eu matar um pouquinho da saudade do nosso estado aí já é de excelente, para mim já valeu a manhã toda, tá bom? Muito obrigado, Edgar, e um abraço grande para vocês e vocês todos, e espero ter correspondido com a demanda, com o tamanho da demanda que você passou para a gente, tá bom? Ok, gente, eu queria agradecer a presença de todos, todos foram brilhantes, né? Acho que as perguntas que vieram também ajudaram a elucidar várias questões, foi muito bom, né? Agradecer a presença de vocês e de todos que estão participando, né? Assistindo. E vamos dar por encerrada aqui, né, a nossa 13ª rodada de discussão do Seicolab Evidências e Desafios 2019. Ok? Um abraço a todos.